santo como o Senhor é. Não há outro nome tão poderoso. Teu nome eterno está acima de todos, e a ti pertencem a majestade e o poder, glória e honra. O Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos de ti o que já recebemos, glória e honra ao Rei. O levantar das nossas mãos ao Rei, glória e honra ao Rei. O levantar das nossas mãos ao Rei. Não há ninguém maior, nem mesmo um igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é, não há ninguém maior, nem mesmo um igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua grandeza, a ti pertencem a majestade e o poder, glória e honra. O Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos, glória e honra ao Rei. E o levantar das nossas mãos ao Rei, glória e honra ao Rei. E o levantar das nossas mãos ao Rei, glória e honra ao Rei. E o levantar das nossas mãos ao Rei, glória e honra ao Rei. E o levantar das nossas mãos ao Rei. Hoje eu quero falar um pouco com você sobre igreja. O que é ser igreja? O que é a igreja? Né? E assim, de maneira resumida, todo mundo fala que a igreja é o corpo de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. Todo mundo fala isso, mas infelizmente poucas pessoas vivem isso. Porque a pessoa às vezes chega e fala, eu estou fraco, eu estou distante de Deus. E essa percepção que a pessoa tem não é condicionada à vida espiritual dela, e sim ao fato dela não estar congregando. Se eu não estou congregando, eu não estou forte, eu não estou próximo de Deus. Como se congregar fosse o parâmetro para a gente dizer se está ou não perto de Deus, né? A palavra de Deus diz em Romanos 8 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus não diz nenhuma condenação há para aqueles que estão na igreja. A palavra de Deus não é essa. A palavra de Deus é para aqueles que estão em Cristo, aqueles que são o corpo de Cristo, que estão próximos de Cristo.
e não necessariamente dentro de uma comunidade. Por que é importante a gente entender isso? Para a gente colocar a instituição religiosa no lugar dela. E aqui eu não vou falar que você não deve ir para a igreja e que o pessoal que vai na igreja é o ruim e quem não está dentro da igreja são os bonzinhos. Não, de forma alguma. Eu sou a favor de você ter uma comunidade de fé, desde que seja para você exercer aquilo que Deus já tem te ensinado. E não para você esconder, né, as suas mazelas atrás dela como se fosse uma muleta. Porque tem muita gente que está dentro da igreja e não tem nada de igreja. Sendo bem sincero. Então assim, eu fiz essa volta toda para dizer para você que a igreja não é um fim, a igreja é um meio. Tem gente que acha que porque vai à igreja é cristão. A igreja é um fim para eu dizer que eu sou cristão. Tem gente que vai à igreja para dizer que se eu estou dentro da igreja, eu estou salvo. A igreja sendo um fim. Tem gente que vai à igreja, né, para se rotular como cristão, ou para achar que está forte. Eu estou forte espiritualmente porque eu estou dentro da igreja. Não é verdade. A igreja não é um fim, a igreja é um meio. É um dos meios para se achegar a Cristo. A igreja é um local onde você encontra pessoas da mesma fé que você, compartilha daquilo que Deus tem te ensinado, isso te fortalece para alcançar o fim, que é Cristo Jesus. Ele é o único fim. Então você pode alcançar esse fim, que é Jesus Cristo, dentro de uma comunidade cristã. Você pode alcançar na sua casa, dentro do seu quarto. Você pode encontrar num pequeno grupo, com poucos irmãos. Você pode encontrar através da internet. Você pode encontrar através da sua Bíblia. Você pode encontrar na rua, em oração. Não sei, tem muitos meios para esse fim, que é Cristo Jesus. A igreja é um deles. Então vamos colocar a igreja no lugar dela. Até porque Jesus Cristo não inaugurou a igreja cristã, o cristianismo. Jesus Cristo inaugurou uma espiritualidade, uma forma de viver, uma forma de encarar a vida e se portar da forma como Deus quer. Essa é a grande verdade. Então, essa coisa de não vou falar essa palavra porque é difícil, mas essa coisa de organizar, de perpetuar algo sagrado é do ser humano. Quando nós olhamos ali para Mateus 17, eu estou até com a Bíblia aberta aqui, olha o que diz o versículo 3 de Mateus 17. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Versículo 4, Pedro exclamou: Senhor, é maravilhoso estarmos aqui. Se quiser, farei 3 tendas. Uma será sua, uma de Moisés e outra de Elias. Então Pedro, com toda a sua tradição religiosa, olha aquela cena no Monte da Transfiguração, Jesus Cristo, o próprio Deus, olha Elias e Moisés, patriarcas da fé, e ele fala: meu Deus, nós temos que perpetuar isso aqui, vamos fazer tendas, vamos construir tendas, vamos fazer disso aqui um lugar sagrado. Então é do ser humano, desde quando que o ser humano se entende por gente, ele quer perpetuar algo sagrado, algo que é dinâmico, algo que é mutável e novo a cada manhã. Porque as misericórdias do Senhor e a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Então assim, a gente se escora nesse ambiente religioso para ter algum tipo de segurança, quando na verdade a nossa espiritualidade vai muito além disso. Você pode estar dentro da igreja e estar completamente distante de Deus. Assim como você pode estar fora da igreja e estar completamente próximo. O que importa no fim das contas é onde está o seu coração. Porque Jesus Cristo, ele é muito certo quando ele diz: eu destruirei o templo e o reconstruirei. Eita, estou errando a palavra roda hoje. Mas eu vou reconstruir o templo em 3 dias. E esse destruir o templo é o templo físico. Então por isso que eu digo para você, os muros do templo, da igreja, estão destruídos. E eu vou reconstruir. Jesus Cristo fala que vai reconstruir em 3 dias. Então quando Jesus Cristo, ao 3º dia, ressurge glorificado, ele agora rasga o véu, que era o que separava a presença dele do povo, o santo dos santos, do comum, do normal, do cotidiano. E agora ele coloca o Espírito dele dentro de cada um de nós, e agora todos nós somos templo do Espírito. Por isso que Atos 17 fala, né? Deus não habita em templos feitos por mão de homens, muito pelo contrário. Ele habita os nossos corações, nós somos o templo do Espírito. E como nós vivemos essa espiritualidade? No nosso dia a dia, na forma como nós encaramos a vida, como tratamos nossos irmãos,
como nós dividimos aquilo que o Senhor nos ensinou com outras pessoas. Obviamente que o que nós aprendemos da palavra de Cristo entra no meio disso, como nós compartilhamos entra no meio disso, mas é um meio para nós evangelizarmos, para nos reunirmos como comunidade, porque no fim das contas o que importa é que Cristo habita em nós. Se de fato nós o recebemos, vivemos uma vida conforme Ele nos ensinou. Os 2 mandamentos: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a verdadeira religião, essa é a verdadeira espiritualidade, independente de congregação ou não. Então é importante a gente frisar isso, porque a gente escuta muita gente se escorando atrás de Hebreus 10. Eu já ouvi isso direto, eu ouço direto. Desde quando começou essa quarentena, tem gente que chega e fala para mim: pô, cara, não para de congregar. Como se congregar fosse estar dentro de uma igreja, institucionalizar, né, toda bonitinha lá, com pastor, de domingo a domingo, como se isso fosse congregar. Porque as pessoas pegam Hebreus 10, 23 a 25, né, que fala assim: irmãos, não deixeis de congregar, né, que é uma recomendação, realmente uma convocação àquele povo, e a gente coloca pra gente: olha, se você não está dentro da igreja, você não está congregando. E o congregar é muito além disso. Congregar é você se reunir com pessoas da fé e compartilhar aquilo que o Senhor tem te ensinado. As pessoas distorcem a palavra porque nós estamos falando de um contexto de igreja primitiva. Nós estamos falando dos primeiros cristãos. E naquela época eles não tinham isso aqui que nós temos, ó. A Bíblia. Essa organização de nós podemos abrir e ter acesso às boas novas do Evangelho de Cristo. Naquela época não tinha isso. As pessoas, elas tinham que se reunir, porque ali na reunião elas iam ouvir testemunho de pessoas que conheceram a Deus, conheceram a Cristo, estiveram lá, conheceram os discípulos, e aí eles vão contar sobre como é viver essa espiritualidade cristã, e a partir disso os ouvintes conseguem praticar. Hoje a dinâmica é outra. Hoje, graças a Deus, nós temos acesso a isso aqui. Então, quando nós nos reunimos hoje, é simplesmente para compartilhar aquilo que nós temos aprendido de Cristo com os nossos irmãos, edificar e ser edificados. É diferente daquela época. Nós estamos falando de outro momento. Para vocês terem ideia, né, o povo da época, os cristãos da época eram vistos como pagãos, como ocultistas, porque inclusive eles se reuniam em lugares, né, mais reservados. E aí tem até uma descrição do Império Romano que esse povo, eles se reuniam para comer do corpo e beber do sangue de um tal de Crestus, né, o Christus. Então você vê que a percepção era completamente diferente. O povo olhava e achava que nós éramos canibais, os cristãos. E os cristãos muitas vezes se reuniam em cemitérios, que eram lugares poucos frequentados, porque ali, né, ao redor dos túmulos dos mártires, eles podiam relembrar daquilo que os unia. Então, o povo de Cristo não tinha nada a ver com essa coisa institucionalizada que nós conhecemos hoje. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que nós entendemos que é a igreja. A igreja não tem nada a ver com o que a gente acha que é essa igreja. Independente de você estar ou não dentro de uma comunidade, você é igreja, onde quer que você vá. Não menospreze aquilo que Deus colocou no seu coração. Não menospreze essa verdade. Não ache que porque eu estou ou não estou dentro da comunidade, eu estou próximo, eu estou frio, eu estou quente. Não, esquece isso. É você com Deus. E onde quer que você vá, você pode carregar essa verdade. Então, quando a palavra de Deus diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, nós podemos agarrar essa verdade em nossos corações, porque nós estamos em Cristo. Com igreja, sem igreja, com pastor, sem pastor, nós continuamos estando em Cristo. Então, vamos colocar essa verdade nos nossos corações. E para finalizar, eu queria ler aqui Mateus 25, que é uma passagem que eu amo. Mateus 25 fala ali do juízo final, né? A partir do versículo 31. E é interessante essa passagem, porque no 34 diz assim, ó: então o rei dirá aos que estiverem à direita: venham, vocês são abençoados de meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação. E aí ele diz:
Pois eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estive nu e vocês me cobriram, eu estive sem casa e vocês me acolheram, me faltou pão e vocês me ajudaram, eu não tive forças para continuar e vocês me ajudaram a prosseguir, faltou alimento e vocês estavam lá, faltou dinheiro para pagar a conta, vocês estavam lá, faltou a saúde mental, eu estava mal psicologicamente, vocês estiveram lá, faltou um abraço e vocês estiveram lá, faltou um amigo, uma amiga e vocês estiveram lá. E aí, o versículo 39, esse povo ao qual Jesus Cristo chama de filhos, de realmente discípulos, versículo 19, do 39 o povo diz assim, ó: mas Senhor, quando foi que tivemos doente e visitamos você? Quando você teve fome e nós te demos de comer? Quando aconteceu essas coisas? Porque a gente não se recorda, né? E aí, o Senhor ainda vai dizer, versículo 40 diz assim: e o rei dirá, eu lhes digo a verdade, quando fizeram isso ao menor destes meus irmãos, foi a mim que fizeram. Quando cuidamos de cada um dos pequeninos do Senhor, nós fizemos isso ao próprio Deus. O que Jesus Cristo está dizendo é que tem muito mais de Cristo no cuidado que nós temos com as pessoas do que no profetizar, no falar em línguas, no se reunir como igreja, no andar com a Bíblia debaixo do braço, né? Então, a gente não pode se perder achando que os trejeitos religiosos, a padronização da religião, o estar ou não dentro de uma comunidade é sinônimo de espiritualidade, porque pode ser que não seja. Não adianta fazer a coisa certa pelo motivo errado. Não adianta estar dentro da igreja sem ser igreja. E aí eu finalizo dizendo que a igreja como a gente conhece, né, a igreja instituição, ela serve para um motivo, né? Por isso que a gente tem várias. Cada uma delas serve esse fim, que é viver a vida com Cristo, né, de uma maneira diferente. Tem irmãos que têm uma corrente teológica de um jeito, outros de outros, né? Tem irmão que acredita que a gente tem que ser uma igreja focada em missões, vamos ajudar missionários. Tem igreja que acha assim, não, a gente vai fazer missão local, a gente vai abençoar a comunidade. Tem igrejas que pensam assim, não, a gente vai focar aqui em formar pessoas que são mestres, que conhecem muito da palavra e podem levar isso para fora. Tem igreja que vai ser focada, por exemplo, em contemplação. Nós queremos aqui contemplar a glória de Deus, vamos focar em adoração, né? Então, tem várias correntes. Nenhuma delas é errada, desde que esteja em compromisso com a palavra de Deus, desde que não se digam como os detentores da fé e da moral e da verdade. Todas elas servem um propósito, assim como você está servindo esse mesmo propósito à sua maneira. Então, se você for encontrar uma comunidade de fé, uma igreja, encontre aquela que está caminhando numa visão, numa direção ao qual você se identifica. Poxa, eu sempre quis fazer missão no meu bairro. Então busque uma igreja que faz missão no bairro, que tem essa visão. Ah, eu sempre prezei muito pela palavra, no sentido de ser um mestre, de entender tudo, de exaurir os estudos a respeito da palavra de Deus. Então busque uma igreja com essa veia, com essa vertente, entendeu? Porque no fim das contas o que importa é que com ou sem igreja você seja parte do corpo de Cristo. E isso você vive a partir daquilo que Jesus Cristo disse em Mateus 25. Cuidando dos enfermos, ajudando seus amigos, estendendo a mão aos que necessitam, aí você vai mostrar que você de fato é um cristão. Então não se pressione, não se cobre, no sentido de, poxa, faz quase um ano que nós estamos, né, na pandemia e até agora eu não encontrei uma outra comunidade. Não se pressione nesse sentido. Pense sempre que a verdadeira espiritualidade ela pode ser vivida em qualquer lugar, porque o seu coração pertence a Deus, e isso é o que importa. Então, que Deus te abençoe, guie os seus passos, e eu espero que nós nos reencontremos em breve,
para dividir aquilo que o Senhor já tem nos ensinado. Que nós nos reunamos como igreja para congregar, né? E compartilhar aquilo que nós já vivemos como igreja em Cristo. Esse é o desejo do meu coração. Amém. Bom, então é isso. Queria fazer uma breve oração. Pai, te agradeço por hoje. Te agradeço pela vida de cada um. Pelos corações. Por ter nos cuidado até aqui. Cuide de nós e coloca em nós o verdadeiro sentido de ser igreja. Longe do padrão religioso e perto do coração de Cristo, do coração de Deus. Nos ajude a nos desvincular de tudo aquilo que não nos edifica. E colocar as nossas energias, o nosso coração e a nossa mente onde realmente importa, que é no propósito de Cristo para nós. Cuide de nossos corações, nos ajude a nos reunir novamente e tende misericórdia de nós, porque nós somos pecadores. E eu acho que a principal qualidade do cristão é reconhecer que ele não presta. Mas mesmo assim, o Senhor Jesus Cristo reconheceu nele um coração arrependido. E isso é tudo. Obrigado, Jesus Cristo. Essa é a oração dos nossos corações. Nos ajude a viver essa verdade. Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É o desejo do meu coração.